Olá, eu sou a Jaque, eu sou escritora e artista, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre história do Brasil. Eu comprei este livro, que se chama Formação Histórica da Nacionalidade Brasileira, do autor Oliveira Lima, com a intenção de pesquisar o melhor do Brasil, que é o brasileiro. E esse livro ele foi publicado no ano de 2000 pela Folha de São Paulo, e a versão original dele foi publicada na França em 1911. Então é um livro estrangeiro que fala sobre o Brasil. Nesse livro, o autor, que é brasileiro, o Oliveira Lima, foi um diplomata brasileiro que morou muitos anos na França. E nesse livro, o autor ele tenta explicar para os estrangeiros como foi a formação do brasileiro, da nacionalidade brasileira, né? O Oliveira Lima, na ocasião que ele escreveu o livro, ele foi convidado a ministrar um mini curso, um seminário, a respeito de como se deu a construção do Brasil e como se formou a sociedade brasileira. Porque ele já vinha fazendo muitas pesquisas e defendendo o Brasil lá fora, né? Aí eles convidaram ele para ministrar esse curso e apresentar quais são as características de como se deu, né, a formação do brasileiro. E aí ele começa lá desde o descobrimento, quando os portugueses chegaram no Brasil, reivindicaram, né, colonizaram o Brasil, quando eles descobriram os índios, né, os nativos brasileiros, e vem contando toda a história até o final da monarquia, né? Então, já no começo do livro, no primeiro capítulo, ele já fala dos nativos brasileiros, que são os índios, né, denominados índios, que hoje se diz indígenas, que já viviam aqui. E aí ele vem falando que o Brasil ele é formado principalmente por esses nativos brasileiros, portugueses, holandeses e franceses, que foram os primeiros que chegaram aqui no Brasil. Os portugueses eles já reivindicaram o Brasil como colônia, mas ainda houve aí muita disputa, né, pelo território entre os holandeses e os franceses. Mas quem se estabeleceu aqui como monarca mesmo foi o Dom João VI, que era o rei de Portugal, né? E aí ele vem falando aqui, com relação aos nativos brasileiros, quando os portugueses chegaram, que eles não colonizaram os índios, eles coexistiram com os índios e foram incorporando a cultura portuguesa em meio aos nativos brasileiros e foram adquirindo também, incorporando para eles, aqui no Brasil, o que já era a cultura dos índios. E aí se deu também o início, né, do que é o Brasil. Aí ele segue falando que eles vieram buscando riquezas material, ouro, prata, né, e acabou não encontrando, eles encontraram muita riqueza natural, muita vegetação, muita mata e plantas que depois eles foram descobrindo, né, até hoje a gente sabe que são muito úteis para a ciência. E depois de um tempo, né, como a gente já sabe a história do Brasil, a corte se instalou no Brasil por causa de muitos problemas que estavam acontecendo em Portugal. Houve um golpe de Estado, né, em Portugal, e a corte se estabeleceu aqui no Brasil para fugir das revoltas, do que estava acontecendo em Portugal, e também para estabelecer a cultura portuguesa aqui no Brasil. E aí o Brasil começa a se desenvolver propriamente, assim, o desenvolvimento do Brasil começa a partir daí, economicamente falando, porque até então Portugal não permitia que o Brasil, né, a colônia Brasil, estabelecesse comércio com nenhum outro país, com um outro reinado. Era só Brasil e Portugal. E aí depois Portugal usava, né, os recursos extraídos aqui do Brasil para comercializar em outros países. Aí quando a corte vem para o Brasil, se estabelece aqui no Rio de Janeiro, eles abrem os portos e começam, né, a comercializar diretamente do Brasil.
Aí o país cresce, né? Mas cresce de uma forma dirigida, não através da população crescendo, a população levando o crescimento, é mais quem está no comando é que vem estabelecendo o que deve ser o crescimento. E nesse livro, o autor ele não destaca muito as guerras, as conquistas, não mostra os marcos, né, históricos de transição entre governos. Ele fala muito da questão da população mesmo, né? E aí dá para perceber que o país ele se desenvolveu de uma forma precoce, da mesma forma que foi com o governo de Dom Pedro II, né? Que ele ainda era um adolescente e já assumiu aí o governo. E depois, com o fim do governo, ele fala que o Brasil se estabelece, o Brasil pós-monarquia se estabelece em dois partidos, né? Que é o conservado e o liberal. É o modelo que a gente segue até hoje, né? Entre a disputa entre os dois partidos. E aí ele encerra, né? Ele meio que fecha a ideia do livro dizendo que a cor do Brasil é vermelho, branco e negro. Porque além dos nativos brasileiros que estavam aqui e eram denominados de peles vermelhas, os portugueses também acabaram se tornando parte, né, do que é ser brasileiro. E com a corte aqui no Brasil e os portos abertos e o livre comércio, para ter produção, o que eles fizeram? Trouxeram os africanos para serem escravizados. Então o Brasil, no Brasil monarquia, ele era majoritariamente ocupado por negros. Então eram índios, portugueses e negros. Por isso que o Brasil, ele fala que a cor do Brasil é vermelho, branco e negro. E o que eu percebi nesse livro é que ele é mesmo dividido em forma de palestras, que eu imagino que aconteceu quando Oliveira Lima deu o curso dele, foi assim, uma semana de seminários com várias palestras, que é o que dá para perceber pela estrutura do livro. E ele é assim bem focado em detalhes da população, em detalhes das pessoas, não é igual um livro de história que a gente está acostumado, que você vai ver só os marcos políticos, os marcos econômicos e a transição de um governo para o outro. Ele mostra muito mais a questão das pessoas que estavam envolvidas e como que cada uma contribuiu para formar a nacionalidade brasileira. A minha intenção quando eu comprei o livro era justamente estudar para poder incorporar isso nos meus livros, né, para colocar, que eu acho importante a gente, como escritor nacional, incorporar a nossa cultura ali no que a gente escreve. E essa era a minha intenção, pesquisar justamente para incorporar na narrativa. E tem muita coisa ali que a gente pode dar uma de George Martin e incorporar descaradamente na narrativa, porque tem uns episódios que ele narra que eu nunca li em nenhum outro livro de história, de formação do Brasil, nem nada. E são relatos de pessoas que estavam vivenciando a transição e os acontecimentos. Ele teve acesso a várias cartas, a várias correspondências de pessoas importantes, de não só diplomatas, mas pessoas ligadas ao rei Dom João VI, ao imperador Dom Pedro, e essa comunicação entre Brasil e Portugal, e os outros países também, como a França, que teve um papel ali bem, não representativo na formação do Brasil, mas representativo na dinâmica de construção e crescimento. Então, por esses documentos que ele cita, e ele transcreve muitos ali, às vezes 50%, grande parte do que tinha nas cartas, naqueles documentos, ele transcreve com as palavras mesmo de quem escreveu. Então, é um material assim, bem rico de referência, e tem muitos episódios que dá, não digo para copiar, porque não é legal você copiar descaradamente, mas dá para usar como inspiração para criar cenas que são compatíveis com a história do nosso país, né? Que é o que muitos escritores fazem, pegar episódios históricos e transcrever ou criar uma narrativa em cima desse fato histórico
e colocar dentro do romance ou do conto de uma forma que dá uma veracidade, uma verossimilhança para a história que você não consegue criando do zero a situação, aquele episódio. Então, eu com certeza vou tirar muita coisa desse livro e eu acho que vale a pena quem é escritor, quem é focado em literatura nacional, dar uma pesquisada nesse livro. Eu tenho essa edição aqui que é da Folha de São Paulo, ela é capa dura, ela tem assim, uma capa bem bonitinha. Eu consegui encontrar isso aqui no sebo, se eu não me engano eu paguei R$3 esse livro, então é um achado, mas ele é um livro bem bonito, ele tá super conservado, limpinho, não tem uma manchinha. Mas eu aconselho você, quem tem interesse, né, em pesquisar a história do Brasil e ver curiosidades, episódios que não estão nos livros de história, é interessante pegar nesse livro aqui, que eu também vou pegar alguns. Bom, o vídeo de hoje era mais focado neste livro. Eu fiquei em dúvida se eu colocaria ele na seção entre escritores, né, porque é uma dica para escritores, mas por causa da narrativa, que eu achei que seria uma narrativa mais didática, por ser um livro de história, mas não é. É uma narrativa bem fluida, assim, é quase um documentário, mas é uma narrativa bem fluida que dá pra você ler tranquilo. Eu demorei uma semana, 5 dias para ler esse livro. Ele é bem tranquilo, então eu vou colocar aqui na coluna aqui de como eles escrevem, né, de resenhas, porque eu achei que o Oliveira Lima ele conseguiu escrever de uma forma muito descontraída um tema que é muito denso, porque são anos de história que ele abrangiu ali, desde o descobrimento lá em 1500 até 1888, né, com a libertação dos escravos. Então tem muita história ali condensada. Esse livro ele tem, deixa eu só confirmar, porque eu não lembro. Ele tem 254 páginas, então acho que você colocar em 250 páginas tantos anos de história foi assim, uma proeza, né? Porque a forma como ele escreveu tá bem fluida, tá bem descontraída, não descontraída, mas bem suave, bem leve. Para quem não gosta de ler livro de história, isso daqui já é um diferencial. E ele conseguiu colocar ali uma narrativa imparcial, que é uma coisa que, assim, quando não é um livro didático, a gente tem uma narrativa bem pessoal e partidária às vezes, né? Ele conseguiu fazer uma narrativa, apesar de que ele faz muita... Ele quase que venera, né, o rei Dom João VI. Não sei se é porque ele gosta mesmo do reinado de Dom João VI, mas ele meio que venera o rei de Portugal, mas de uma forma que não é incômoda, é bem suave. E, sim, ao longo da narrativa ele conseguiu dar um relato imparcial da história, né, que é o que a gente espera de livros como esses, né, livros documentários. Bom, era isso que eu ia falar no vídeo de hoje. Eu não vou, assim, esmiuçar muito a história, porque é muita coisa que tem. É um livro, assim, denso em conteúdo, mas suave na narrativa. Então, se você já é interessado em conhecer mais a história do povo brasileiro, desde lá dos nativos brasileiros, que é uma coisa que é mais difícil de encontrar, livros que falem sobre os índios brasileiros, os índios não, os nativos brasileiros, né? E eu recomendo esse livro por causa disso, principalmente. Mas toda a história da formação brasileira, ela tá bem narrada e bem descrita neste livro. Então eu recomendo que vocês leiam, sim. Bom, se tiver interesse em estudar a nossa história, que eu acho que todo mundo deveria fazer, né? Bom, o vídeo de hoje era isso, gente. Quem não é inscrito aqui no canal já se inscreve aqui na bolinha. E dá uma olhada também na minha série poética aqui, que a gente tá aí já passando da metade da série poética, então dá uma espiada lá. Dá o seu joinha, comenta aqui embaixo.